Fala galera, é a primeira vez que eu vou abrir o nosso confessionário aí, nossa van, né, que foi construída para mim viajar e ao mesmo tempo bater papo com pessoas que foram importantes na minha vida, nesses 44 anos de vida. E nada mais importante começar por onde tudo começou, né? Estou aqui com a mãezinha, onde tudo começou, né? Entre muitas lutas e algumas glórias, mas no final, né, mãe? Mas a gente poder aqui estar batendo um papo. E já falei com tanta gente, já dei entrevista para tanta gente e nunca fiz um bate-papo com as duas mulheres mais importantes da minha vida, a minha mãe e a minha esposa. E aqui dentro desse pequeno confessionário, pequeno estúdio aí que a gente construiu, eu vou conseguir fazer isso, né? A gente faz tantas coisas na vida, fala com tanta gente, às vezes a gente não consegue estar próximo das pessoas mais importantes, né? A mãe já teve 2, 3 vezes internada em um hospital, né? E a gente agora de repente entendendo que a gente tem que aproveitar cada momento. Então, dizer que te amo muito, obrigado por tudo, obrigado por tantas lutas, tanto trabalho de madrugada, né? A história da minha mãe, a história é muito parecida com a de muitos, né? Vem com quantos anos para Porto Alegre, mãe? 12, 13 anos? 13 anos. 13 anos, sozinha, trabalhando em casa de família? Fiz tudo, fui babá. Foi tudo. Então assim, né, imagina com 13 anos tu sair de casa para ir trabalhar com uma família que, graças a Deus, essa família foi importante para ti, acredito, né, mãe? Foi muito importante. É. Muito importante. Se tornaram médico até, né? Sim, as crianças que eu criei hoje, um é médico. Então, essa foi o início da história da minha mãe. Eu tenho vários momentos importantes, mas eu tenho 3, que eu vou ver se tu te lembra, assim, eu tenho 3 vezes que eu vi minha mãe chorar que marcaram muito. Minha mãe já chorou muito. Minha mãe é igual eu, chorando pra tudo, mas a gente sabe que tem choros que são diferentes. Tem 3 que marcam muito, assim, né, a minha vida, e poucas pessoas sabem, né? O primeiro choro, assim, mãe, foi, vamos ver se tu lembra, foi quando a gente foi preso, eu e o Saroba. Sim. E nós fomos pra FEBEM, que era hoje Sim. é a fase, né? E a mãe tava, para contextualizar, né? Poucas histórias que as pessoas sabem. Ninguém sabe disso praticamente, só família, amigos próximos. E quando eu tinha 14 anos, hoje seria a facção, na época eram as ganguezinhas. Deu uma briga e não é papo de inocente, realmente eu não tinha nada a ver. Eu tava junto ali, mas não participei. Nem eu e nem o Saroba, que hoje está muito bem também, trabalha na cultura. E aí o menino que apanhou foi para casa, voltou com um camburão da polícia. Quando ele voltou, todo mundo saiu correndo e eu fiquei parado. E eu, o Saroba, porque eu tava com o meu sobrinho ele no colo. E aí o guri desceu do camburão da polícia e eu tava com uma, lembro como se fosse hoje, com uma camisa vermelha, manga comprida. E o guri desceu e falou, ó, foi aquele lá e aquele cabeludo, Saroba tinha um blackzão, assim. E na hora, comecei a chorar desesperada, minha irmã na janela, a mãe trabalhando, na época trabalhava em Teresópolis. E ali, a partir dali, a gente, né, entramos no camburão, fomos até o centro de pronto-socorro, aquelas coisas todas, fomos pro centro, pronto-socorro, para fazer corpo de delito no menino, essas coisas. E depois fomos para FEBEM e ficamos lá. E assustava muito nós, que nós só ia sair se os pais viessem, não viessem antes das 5, 6 horas, nós não sairia. E a mãe conseguiu sair, acho que era 5h30, 6 horas, chegou lá. Sim, larguei o trabalho. Quando chamou, já larguei, já fui lá. E aí eu lembro que ela chegou lá, ela falou um negócio pra mim, pô filho, eu trabalho, faço de tudo, trabalho de tudo pra vocês não se envolverem em crime, alguma coisa. E eu lembro de falar, pô mãe, eu não fiz nada, eu não tinha nada a ver, não tinha sido nada de... E aí eu lembro que aquela mãe deu um choro ali, diferente de tudo, e eu falei, isso eu não quero pra minha mãe, né? Fazer minha mãe chorar de vir em
delegacia ou qualquer tipo de coisa, né? É horrível. Lembra, mãe? Pra mãe tá entrando e ver filho assim, é horrível. E aí foi a primeira vez que aquele choro, eu falei, cara, nunca mais vou fazer minha mãe passar por isso. Mesmo que eu não tinha, então já era focado no futebol, só tinha foco no futebol, mas aquele dia Deus permitiu que eu passasse por aquilo e eu vi minha mãe chorando daquele jeito e falei, cara, nunca mais vou fazer minha mãe passar por isso. E ali, né, continuei tomando as decisões de não escolher alguns caminhos, né, que sempre apareciam. O segundo choro marcante foi o choro aquele que é bem popular, todo mundo conhece, né, sai em tudo que foi TV na época, foi quando eu, né, fui te ver lá no Teresópolis, tava ganhando com o Reis. E sabia que a minha mãe, né, trabalhava, né, que cuidava, né, do salão, muitas festas, eu e a Milene nós ia, a mãe cuidava do banheiro, arrumava ingresso pra gente ir em shows. Teresópolis, sabia que a minha mãe não era nenhuma diretora do Teresópolis, que ela não era nenhuma uma gerente, eu sabia que ela trabalhava na limpeza, mas eu nunca tinha visto. E aí quando eu cheguei aquele dia, tava aquele salão gigante e a mãe tava sozinha naquele dia, limpando aquilo ali. Eu chorei e ela chorou junto. E aquele dia eu prometi que tu nunca mais ia trabalhar. Vai mesmo. Por mim, isso aí, o mais rápido possível vai mudar. Eu nunca tinha visto ela trabalhar assim, mas... Nem eu sabia que era assim, né? Mas... Você tá fazendo isso aí, mas isso aí não é vergonha pra ninguém, né? Isso aí é serviço, né? E assim que ela criou eu e meus irmãos. E agora eu vou tentar eu criar eles, né? Se Deus quiser. Eu, entre tantos, né? O principal é do trabalho, né? Eu sempre digo que de ver tu saindo de madrugada, de manhã com uma sacolinha pequena para trabalhar e voltar com sacola cheia de comida e bebida, né? E lembro quando estava, quando ia comer alguma coisa e a gente sempre pedia, tu tinha uma frase que falava assim, ó, desde que eu parei, nunca mais minha barriga enchi, né? Ela sempre falava, desde que parei, nunca mais minha barriga enchi, porque era, quando ela ia comer alguma coisa, eu ou a minha irmã pedia e ela sempre dava como deixava mamãe. De comer para trazer para eles. Então eu lembro muito dessa frase, mas uma vez que tu me deu uma lição de amor, foi quando o pai ficou doente, né? Meu pai separou da gente, eu tinha 7 anos, ficamos décadas e décadas, né, distante. Numa época meu pai adoeceu, né, teve um problema mental, né, tava vivendo como se fosse uma criança, precisava de cuidados, de banho, uma série de coisas. E eu tinha levado ele para morar comigo, né, e por mais que eu não fui criado por ele, né, temos um amor de filho. E a Milene, minha esposa, né, se prontificou para cuidar dele, né, eu jogando, então eu viajava muito e ele ficava em casa sozinho, né, a Milene estava grávida do primeiro filho e a gente cuidou do máximo que podia. E aí uma vez ele saiu sozinho na Ipiranga, entrou num carro que ele tinha, contramão, estava num estado assim que não tinha mais como a gente cuidar, né, porque a Milene já estava prestes a ir para o hospital ganhar. E um dia no desespero, como a mãe tinha uma casa, a primeira casa que eu dei para ela ali no Alto do Ipê, era uma casa bem grande, a mãe estava morando praticamente acho que só com o Maurício, se eu não me engano, meu irmão. E eu já desesperado, não sabia onde largar meu pai, já tinha gastado de tudo com ele, e eu precisava deixar em algum lugar que alguém pudesse cuidar. E eu peguei o carro, nem sei por que eu fiz aquilo, mas eu peguei o carro, botei dentro do carro. A menina queria ficar com ele mais tempo lá em casa, eu falei, não. Tem que dar algum jeito, e no desespero eu peguei ele, botei ele no carro e fui lá na mãe. Então tu imagina, tenta imaginar, né, uma pessoa abandonada mais de 2 décadas, né, e de repente chega eu lá com meu pai, né, e falo para ela assim, pô mãe, eu não sei o que fazer mais, tu tem essa casa grande, não tem espaço, aí não consegue cuidar do meu pai. E confesso para vocês, né, e pra ti, mãe, eu falei esperando que tu não aceitasse, justo, né, por tudo que aconteceu, tu sabe que tu passou, né, para criar nós sozinho. E eu te confesso que eu não imaginava que tu ia fazer, que eu ia cuidar,
E aí tu me deu, não, pode deixar ele aqui e vai treinar, vai trabalhar, que você precisa cuidar da tua vida. E aquilo para mim foi, sem dúvida, a maior demonstração de amor. Eu acredito que tu fez aquilo muito por mim, Sim. né? Que eu pudesse... Essas histórias me emocionam. Mas é uma emoção boa, mãe. Eu quis fazer, né, talvez poder passar esse relato assim, né, porque a gente fala com tanta gente. Eu acho que isso é uma maneira de a gente mostrar o que a gente é, tanto com nossos defeitos, com nossas virtudes. E a gente só dá o que a gente tem. Foi uma luta. Né? E o que eu recebi a vida inteira. Uma luta boa, cara. Valeu a pena. Né? Valeu a pena tudo que eu fiz. Eu sei que valeu. E te dizer que eu tenho muito, muito orgulho, assim, né? Com todas as dificuldades que a gente tem, né? De criação de família, que a gente sabe que não é fácil, mas tudo que acontece nas nossas vidas tu tem uma parcela gigante, né? Com o teu pequeno conhecimento, foi uma pessoa que não teve oportunidade de estudar, não dá para fazer as duas coisas, ou tu trabalhava ou tu estudava, então... E eu empurrava. Eu empurrava, tem que andar, filho, eu tinha que andar. Vamos trabalhar. E tu sabe que eu aprendi isso demais, eu carrego isso pra mim, a única maneira de transformação, como eu brinco, que é a única mágica de verdade, é o trabalho. Eu via tu sair... Isso eu quero que tu passe pros teus filhos. Não, já Tudo que eles sabem disso. tu aprendeu. Eles sabem disso, de que a única maneira de transformação, porque era o que eu via minha mãe sair com uma bolsa pequena para trabalhar, de repente descer do ônibus ali, eu e a Ana ficava na janela. Quando chegava com duas sacolão gigantes. Vai trazer alguma coisa boa pra gente. E sempre trazia. Então, às vezes, né, eu gosto de dizer muito para os jovens que às vezes os pais não estão em casa, né? E às vezes ele diz assim, eu não tive uma base familiar porque meu pai e minha mãe não estavam em casa. Cara, se teu pai e a tua mãe não estavam em casa porque estavam trabalhando, pode ter certeza que eles estavam fazendo o melhor que eles podiam e estão te dando a melhor educação. Acha que não tem uma boa educação, uma base familiar porque teu pai e a tua mãe não estão em casa de dia, pode ter certeza que você tem o melhor que eles podem te dar. Eu tive a melhor educação que eu pude. Minha mãe sempre cobrou que eu fosse no colégio, ela sempre falou pra mim que não queria ver eu pegando o que não era meu. Não quero ver tu pegando o que não é teu. E saía para trabalhar. E melhorava a nossa geladeira, fazia mágica, né? Saía para trabalhar com a geladeira vazia e de noite quando a gente voltava do futebol já tinha as coisas dentro de casa. Então eu tive a melhor educação, tu me deu a melhor educação. Eu fui muito bem educado. Então assim, eu só tenho que te agradecer muito assim por tudo que eu lutei por ser esse cara que tu é hoje. Todos gostam de ti. Nunca ninguém me falou mal de ti. E isso é tudo, sempre que tu escuta isso, tu pode ter certeza que tu é parte disso. Falam de bem de ti. Não encontrei uma pessoa que falasse mal. E sabe que muitos vão passar pela vida aqui, né? Poucos vão deixar legado. Tu deixou legado. Então assim, o que tu tá vivendo, aproveita o que tu tem para viver aí, né? A gente tá sempre te cobrando, tu cobrando nós, eu, né? Meus irmãos sempre cobrando para que tu cada vez mais tenha saúde, assim, porque a gente quer muito, 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 muito tempo. Então o que eu queria aqui, nesse primeiro confessionário, assim, de falar um pouco de como foi, né, a vida da minha mãe, a nossa vida, né, quantas vezes, vou falando, quantas vezes nosso prédio era legal porque tinha uma churrasqueira embaixo, e hoje a gente fala com alegria, mas na época era muito duro. Quantas vezes nós estávamos comendo, qual é aquele chá que a gente tomava ali, como que tinha ali, que a gente pegava na frente de casa e botava para ferver? Capim cidró. Nós comendo arroz e tomando aquele chá e subindo um cheirão de churrasco.
Tinha o nosso vizinho, Roberto Cavalo, todo domingo ele fazia o churrasquinho dele. E a gente comia aquele arroz e tomava aquele chá, cheirando no churrasco, muitas vezes, assim, era. Sim, sim. Lembra? E aquele chazinho que sempre que eu vejo ele eu lembro. Não tinha um pó de café, era o cidrozinho aquele com arroz. E mesmo assim nunca mexemos no que não era nosso, nunca. Sempre acreditei que poderia através do trabalho. E vem através do futebol, mas sem certeza se não fosse futebol. Hoje já comi tanto churrasco que eu tô enjoada, nem quero. Hoje nem quer mais churrasco, já tá louco pelo o cidró e o arroz bem soltinho. Né? Já comeu tanta carne. Tô enjoada, não consigo comer carne. Deus é bom demais, cara. Deus é bom demais. Então esse é o primeiro. É a abertura daquilo que eu quero. Mas quando aparece churrasquinho ainda vou. Aí tu gosta da costela, né? Uma costela com osso. Eu gosto de pegar o osso. Eu levo picanha, não adianta. Meus irmãos levam picanha, ela reclama, fala, pô, cadê o osso? Eu falei, pô, você não comprar o osso. Ela gosta do ossinho. Costela. É a costela com osso. Tá, mãezinha, um beijão. Beijo pra galera que tá nos acompanhando aí. E volta Domingo quem fez a minha costelinha foi meu neto Leonardo. Léo vai ser jogador. Léo tá correndo aí. Ele fez um churrasco pra mim. O Léo tá correndo aí. Então um beijão a todo mundo aí. Esse é o nosso primeiro confessionário aí do Navan Baitinga. Tamo junto.